Bem-aventurados os que praticam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos. E a Eucaristia deste domingo é uma proposta de Deus para uma vida de santidade. O convite do Senhor para nós nessa noite de Eucaristia é compreender que Deus nos convida à vocação da santidade. Ela não é própria apenas para alguns, mas ela é destinada a todo homem e a toda mulher que aceita Jesus como seu Senhor. E quando nós meditamos e refletimos sobre a dimensão da santidade, nós estamos meditando sobre um programa de vida. A vocação à santidade é um projeto de vida, é um caminho espiritual que foi traçado pelo próprio Jesus para cada um e para cada uma. Esse projeto tem como alicerce a palavra que nós escutamos nessa noite, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o texto conhecido como o Sermão da Montanha. É uma síntese de toda a Sagrada Escritura. Na verdade, se nós quisermos conhecer em plenitude a palavra de Deus, o texto de Mateus 5, do Sermão da Montanha, ele revela uma síntese de toda a Sagrada Escritura. O Sermão da Montanha é destinado de maneira particular para nós cristãos, homens e mulheres que aceitaram a palavra de Jesus. Em um certo momento da vida pública de Jesus, no anúncio do reino, ele sente a necessidade de dar uma instrução aos seus discípulos. Mas na verdade essa instrução é o modelo de vida espiritual que Cristo sonhou, planejou e preparou para cada um de nós. E ele revela no Sermão da Montanha. Jesus sobe a um lugar alto, reúne os seus discípulos e começa a ensiná-los. Começa a dizer, de fato, como deve se portar todo cristão, como deve se portar toda cristã. É interessante que quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, nós vamos compreender, Deus vai nos dando entendimento de que é um cumprimento da lei, que Deus já havia revelado ao coração de Moisés. Da mesma forma que aconteceu com Jesus no Evangelho de hoje, um dia também Moisés subiu ao monte, e lá no monte Deus imprimiu no coração de Moisés a lei para que o homem pudesse construir o seu caminho de santidade. Deus possibilitou um ordenamento para a vida do povo e foi estabelecendo critérios para o caminho da santidade. Embora a lei revelada ao coração de Moisés foi com o passar do tempo sendo desfigurada, a lei que era pensada como canal de santidade, caminho de santidade, se tornou na verdade para o povo algo muito duro e muito difícil de ser experimentado. Quando Jesus sobe a montanha e dita no coração dos discípulos o Sermão da Montanha, Jesus está fazendo uma releitura da lei de Deus. Agora de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais prática,
de uma maneira muito clara, porque Deus deu uma lei clara, mas o homem acabou instituindo muitos outros critérios, e a lei natural que Deus havia impresso no coração de Moisés, ela foi se perdendo, ela foi deixando de ser experimentada, porque muitos outros preceitos começaram a ocupar o lugar natural da lei. O Sermão da Montanha é uma releitura da lei de Deus, e agora de maneira muito prática e de maneira muito clara. O primeiro aspecto do Sermão da Montanha é nos dizer que o caminho de santidade é um caminho de bem-aventurança. O bem-aventurado é aquele que deseja experimentar em Deus a santidade, e especificamente no Evangelho de Mateus, Jesus vai traçar 9 critérios para nós, 9 indicações, de maneira muito simples e de maneira muito clara. Aí nos ajuda a compreender que fazer um caminho de santidade é algo muito simples, não está distante de nós. O difícil muitas vezes é que nós, quando recebemos da parte de Deus, nós acabamos desfigurando a naturalidade daquilo que Deus nos presenteou. Por isso que Jesus é bem incisivo com os discípulos. Na verdade, Jesus diz assim: se queres ser santo, basta cumprir isso aqui. E aí Jesus começa a dar o ensino, começa a traçar o projeto de vida. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os simples, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Caminho de santidade é caminho de simplicidade. Eu jamais poderei compreender a santidade se eu não cultivo dentro de mim a simplicidade, se eu não faço o caminho da simplicidade, buscando compreender em Deus de fato o que Ele propõe, procurando entender a vontade de Deus para nós. E só o homem simples é capaz de compreender a vontade de Deus. Por que o Senhor diz isso com muita clareza na primeira bem-aventurança? É a primeira bem-aventurança. O caminho de santidade começa na simplicidade. Então jamais cheio de mim mesmo, cheio de orgulho, de presunção, eu jamais entenderei, eu jamais terei capacidade de escutar a vontade de Deus, eu jamais entenderei o projeto de Deus, porque eu estou tão cheio de mim mesmo, tão cheio de orgulho, que eu acabo não escutando a Deus, eu escuto a mim mesmo. Por isso que não posso fazer o caminho de santidade se eu não tiver um coração simples, se eu não cultivar a simplicidade, se eu não me esvaziar de toda presunção, de todo orgulho, de toda prepotência, de toda vaidade, de todo individualismo, eu não consigo compreender o projeto de santidade que Deus propõe para nós. Por isso que muitas vezes, quando nós escutamos nessa palavra santidade, para nós é algo muito distante, é algo que está muito longe de nós, é algo inacessível. Mas quando a gente vai mergulhando na palavra de Deus, nós vamos entender que a santidade é algo muito próximo de nós. E muitas vezes está distante. Por quê, Padre? Porque meu coração está orgulhoso demais. Eu estou cheio de mim mesmo, nas minhas autossuficiências, nas minhas presunções, que eu não sou capaz de compreender. Eu não sou capaz de entrar no coração de Deus. Então o caminho de santidade começa numa vida simples, num coração simples. Então eu jamais poderei entrar em Deus se não for pela simplicidade. Por isso que é a primeira bem-aventurança. Felizes os simples, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus é para os simples. Quantas vezes a gente tem tocado, tem pregado sobre isso? Porque a grande tentação do homem é negar a bem-aventurança. Deus propõe a bem-aventurança, mas eu preciso ter cuidado, porque o mundo também propõe para mim uma bem-aventurança.
Jesus dita uma bem-aventurança, mas o mundo quer nos fazer experimentar outras bem-aventuranças, se assim pudéssemos usar a mesma terminologia. Quando Jesus propõe para nós uma bem-aventurança que parte de um coração simples, o mundo nos convida a sermos orgulhosos, a sermos individualistas. Enquanto Jesus nos convida a pensar na comunidade, as bem-aventuranças do mundo nos ensina a pensar na individualidade. Eu olho apenas para mim, eu enxergo a mim mesmo, o outro que se dane, eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Então, dessa forma, não pode haver vida de santidade. Então, eu preciso fazer uma escolha. E que escolha é essa? Eu preciso escolher as bem-aventuranças de Jesus. Eu quero fazer um caminho de bem-aventurança. Então, o Senhor já propõe para nós: tenhamos um coração simples, porque o reino é para os simples. É uma exortação de Deus para nós. É um ensino muito claro da parte de Deus. Quando eu escuto essa palavra, o desejo que me vem é: meu Deus, eu preciso me esvaziar cada vez mais. Eu preciso tirar de mim toda a presunção. Por quê? Porque o reino é para os simples. Isso implica dizer que se eu não tiver um coração simples, eu estou fora do projeto de salvação de Jesus Cristo. Não que Ele me tire, mas porque eu mesmo escolhi. É bom a gente pensar em relação a isso, aquilo que Jesus propõe hoje para nós na palavra. Depois o Senhor diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se nós pudéssemos traduzir de uma maneira muito mais clara do que está traduzido para nós, nós diríamos dessa bem-aventurança: felizes, bem-aventurados são aqueles que sabem sofrer. Felizes aqueles que entendem o sofrimento não apenas como algo desesperador, porque em consequência disso, a bem-aventurança diz: porque serão consolados. Aonde é que eu vou encontrar o consolo? Eu só posso encontrar o consolo em Deus. Então, bem-aventurados aqueles que são capazes de sofrer em Deus, porque experimentarão em Deus o consolo. Isso aqui é um dado tão forte para nós nos tempos modernos, porque nós perdemos essa dimensão do consolo de Deus. Quando nós nos deparamos com a dificuldade, quando bate para nós a noite escura, ou se levanta tempestades contra a nossa vida, a tendência do homem moderno é entrar no processo de desespero, num processo de falta de sentido. Porque, filhos, que nós hoje com qualquer coisa, nós perdemos o sentido da nossa vida. Qualquer acontecimento que vem, nós já entramos em pânico, já nos trancamos dentro de um quarto com depressão, já entramos num desespero tremendo, já nos vem o desejo de nem mais viver. Às vezes são problemas tão simples, de fácil solução, mas nós estamos tão distante de Deus que nós acabamos não sabendo experimentar as aflições da vida, não sabemos lidar com os problemas. Se eu não sei sofrer em Deus, eu também não saberei buscar o consolo de Deus. Por isso a segunda bem-aventurança para nós é: vamos aprender a lidar com os movimentos da vida. Nunca se ouve tantas pessoas doentes mentalmente. Nós estamos num mundo de uma tecnologia tão avançada, de tantas descobertas. Nunca se descobriu tantas coisas, mas nunca na história de toda a humanidade se viu pessoas tão doentes mentalmente, tão perturbadas psicologicamente. Porque, filhos, porque nós perdemos o essencial. Quando nós perdemos o essencial, nós entramos no desequilíbrio. É como se nós estivéssemos num grande quarto escuro e de repente nós não fôssemos capazes de contemplar a luz, como se nós não enxergássemos a porta para sair daquele espaço escuro. E quando o Senhor hoje na bem-aventurança diz:
felizes os aflitos porque serão consolados, o Senhor está dizendo, as lutas da vida, elas devem ser também colocadas em Deus, elas devem ser também sanadas em Deus. Por isso, a bem-aventurança propõe para nós um diálogo e uma intimidade com Deus. Quando eu me encontro no desafio da vida, eu sei que tem alguém que me escuta, eu sei que tem alguém que consola o meu coração, que diz palavras de motivação, eu sei que tem alguém que me compreende quando muita gente não consegue me entender, eu sei que tem pessoas que são capazes de me acolher nas minhas limitações. Então, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer em Deus, porque não ficarão sem o consolo. Não ficarão sem o consolo de Deus. Depois o Senhor diz para nós: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Outro aspecto muito importante para nós, a busca da mansidão. Eu tenho que ter um coração simples, tenho que ter um coração humilde, eu tenho que ter um coração esperançoso. E agora o Senhor ainda propõe: eu preciso cultivar a mansidão dentro do meu coração. O contrário da mansidão é a violência interior. E a gente precisa cultivar essa mansidão para calar uma grande violência que está aqui dentro de nós. Essa violência, ela só pode ser curada, ela só pode ser sarada em Deus, no cultivo da mansidão. Eu preciso ter um coração manso. Nós precisamos deixar a agressividade de lado. As bem-aventuranças propõem para nós uma vida feliz, uma vida feliz, profundamente feliz. O projeto das bem-aventuranças tem como objetivo isso. Então eu preciso esvaziar-me de toda violência interior. Eu preciso tirar dentro de mim tudo aquilo que me leva ao conflito. E eu entro em conflitos comigo mesmo, com os outros. Isso simboliza que o meu coração não é manso, que eu preciso ainda domesticar meu coração, que eu preciso tomar meu coração. Onde é que eu vou buscar isso, Padre? Onde é que eu encontro a mansidão? A mansidão eu não encontro em supermercado. A mansidão eu não encontro no dinheiro que eu posso ter, nos bens que eu posso construir. A mansidão eu só posso encontrar no coração de Deus, é um dom espiritual. Os dons espirituais, eles conseguem, nós experimentamos a partir de uma relação de intimidade entre eu e Deus. Então eu sinto que eu preciso de um coração manso. Aonde eu vou buscar essa mansidão? Em Deus. Eu preciso calar, e eu me pergunto muitas vezes, por que existe uma guerra tão grande aqui dentro de mim? Por que existe tantas angústias aqui dentro, tanta amargura? Eu não consigo experimentar, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me alegrar com as coisas. Tem algo aqui dentro fechado que não me deixa ser feliz. O que significa isso, Padre? As bem-aventuranças te deu a resposta: falta de mansidão no coração. Busca em Deus: Senhor, dai-me um coração manso. Retira, Senhor, toda essa violência, toda essa amargura dentro do meu coração. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Eu encontro a misericórdia quando eu sou capaz também de ser misericordioso. A gente vai percebendo que a construção do Sermão da Montanha é algo muito dinâmico, é uma pedagogia de cura interior. Coração simples, coração humilde, coração manso, coração misericordioso. O homem só pode ser feliz se de fato cultiva tudo isso dentro de mim. E aí a bem-aventurança nos ensina a quebrar com todo orgulho, com todo individualismo, porque nós fomos muitas vezes formados, o meio em que nós vivemos, o sistema em que nós somos educados, nos ensina o contrário. Nós queremos, mas nós não somos capazes de dar. Eu cobro, mas eu não sou capaz de cumprir.
Então eu quero a misericórdia de Deus, mas a bem-aventurança diz com muita clareza: se você não tiver também a capacidade de ser misericordioso, você está dizendo para Deus que você não é capaz também de receber. Se eu não sou capaz de dar, eu também não sou capaz de receber. E quantas vezes a gente entra nessa dinâmica? Nós queremos para nós, mas nós não somos capazes de partilhar. A bem-aventurança vem denunciar esse jeito errado de conduzir a nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas eu preciso da misericórdia. Padre, eu quero experimentar a misericórdia. É muito fácil, filho. Sede misericordioso para com o teu próximo. No ato que tu és misericordioso, a misericórdia de Deus também alcança teu coração. Quando alguém se aproxima de ti e pede ajuda, quando alguém estende a mão e você é capaz de acolher, quando alguém se apresenta diante de você pedindo ajuda e você é capaz de abraçar, no ato que você exerce, você já está experimentando a misericórdia de Deus. E aí a gente vai entendendo que os presentes espirituais de Deus não nos chegam porque nós não somos capazes também de compreender a dinâmica da vida espiritual. Essa bem-aventurança da misericórdia, ela é uma sequência da bem-aventurança da justiça. Se eu sou justo com os outros, Deus também será justo comigo. Se eu não sou capaz de ser justo com os outros, eu também não sou capaz de ser justo com Deus. E necessariamente estou dizendo para Ele que eu não preciso também da justiça de Deus. Então o Senhor propõe para nós nessa noite de domingo, quando nós celebramos a vida em santidade, o Senhor propõe para nós a bem-aventurança. Eu quero uma vida bem-aventurada. Eu não quero mais uma vida de mentiras. Eu não quero mais uma vida qualquer, uma vida medíocre, que eu vivo aí segundo a dinâmica do mundo. Não, eu não quero viver a dinâmica do mundo. Eu quero viver a dinâmica de Deus. E eu posso comprovar. Que a dinâmica de Deus é muito mais interessante do que a dinâmica do mundo. O resultado da dinâmica de Deus é muito mais clara e concreta do que a dinâmica do mundo. Aqueles que seguem o caminho de Deus conseguem experimentar isso. Mas as bem-aventuranças do mundo, ela gera em nós uma vida desqualificada. Tem muita gente doente mentalmente, porque deixou a bem-aventurança de Deus, trocou as bem-aventuranças de Deus pela bem-aventurança do mundo. A bem-aventurança de Deus tem como propósito uma vida feliz. A bem-aventurança do mundo tem como propósito a destruição interior. Aí a gente entende com muita clareza por que o mundo está doente. Nós olhamos para todos os lados. Digo isso com muita clareza, digo isso com muita substância, porque eu sou testemunha disso. Dentro do meu ministério como sacerdote, eu atendo pessoas. A minha missão como sacerdote, muito mais do que pregar, tem sido atender pessoas, tem sido escutar pessoas. E eu diria, numa estatística de 80% que eu escuto, são problemas psicossomáticos. São pessoas que perderam a identidade da vida. São pessoas que perderam o sentido porque perderam sua identidade. Entraram na bem-aventurança do mundo e se perderam. Nessa noite de domingo, o Senhor te trouxe aqui para te dar ao coração esse presente. Não queira uma vida medíocre. Não queira uma vida mentirosa. Queira uma vida bem-aventurada. Comece a trazer essa pedagogia da bem-aventurança. E se você quer, e Padre, eu preciso dessa bem-aventurança, eu quero meditar. Chega em casa, começa a meditar. Mateus capítulo 5. Todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus é uma proposta de uma vida em santidade. Eu quero mergulhar nessa proposta, eu quero descobrir essa proposta, eu quero melhorar a qualidade da minha vida. Eu penso que o nível de vida que eu estou seguindo tem trazido muitos prejuízos. Muitos prejuízos.
quando a gente começa a atender as pessoas, quando a gente começa a escutar, partilha a tua história de vida. E aí a gente vai entendendo, a gente vai descobrindo a raiz do problema. A raiz do problema está numa confiança exagerada na linguagem que o mundo prega para nós. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos adoecer. É uma dinâmica muito perversa. É uma dinâmica do ter. Eu passo a vida toda querendo. Isso vai gerando uma angústia dentro de mim. E quando eu não consigo, eu entro em depressão. Eu entro numa vida deprimida. Eu entro num sistema psicológico doente, porque eu me considero fracassado. E o mundo tem pregado isso. E nós temos nos perdido dentro dessa realidade. O Senhor propõe para nós as bem-aventuranças, o entendimento de Deus para nós nessa noite. O que pode salvar ao mundo é as bem-aventuranças. Quando nós aplicamos essa pedagogia, eu entendo que eu preciso apenas de uma coisa para ser feliz. Eu preciso apenas ter um coração esvaziado de toda essa linguagem perversa do mundo. A gente tem perdido muito a qualidade da vida. A gente tem caído numa correria danada, numa busca exagerada, porque eu quero juntar tesouros. E eu caio nessa ideia, e eu passo a minha vida toda juntando tesouros. Chega um nível da vida que eu olho para os tesouros, e aquilo me leva a uma angústia profunda. Eu consegui tudo isso, mas eu não sou feliz, eu não sou realizado. Não são essas coisas que nos dá prazer. Não são essas coisas que geram dentro de nós. Eu não posso trocar o secundário pelo essencial. E o Senhor nessa noite quis com muita clareza trazer ao teu coração. Talvez não sei porquê, mas o Senhor conhece as tuas necessidades. Essa palavra dirigida nessa noite, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo concreto: nos fazer avaliar o nível da minha vida. Como está o nível da minha vida? Como é que eu tenho andado? Como as coisas têm acontecido? E aí de repente eu me deparo com um texto da palavra de Deus que me propõe um caminho novo, um caminho de vida, e a gente tem o caminho da felicidade. A gente vai trocando e vertendo os papéis. E aí eu vou compreendendo: meu Deus, eu perdi tanto tempo em busca de coisas tão desnecessárias. Eu poderia ter perdido mais tempo com meus filhos. Eu podia ter perdido mais tempo com minha família. Eu podia ter perdido mais tempo com minha esposa, com meu esposo. Nós poderíamos ter aproveitado melhor. E acabamos entrando num túnel escuro. E por mais que a gente queira chegar ao fim dele, nós não encontramos. E quanto mais a gente anda, mais distante fica. Coloque no seu coração nessa noite essa palavra que Deus nos deu. Amém?